Boa tarde, pessoal, aqui do canal O Sofredor. Eu sou o Lucas Lourdes, aqui é o Araújo. E hoje o assunto não é o Corinthians, que nem do último vídeo. Hoje o assunto, vamos falar de seleção brasileira, aproveitar aí que tem essa polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira. O Araújo, o que você acha dessa camisa vermelha da seleção brasileira? Você acha que isso é para tirar o foco? Porque assim, eu olhei a camisa, eu achei bonita. Eu colocaria essa camisa, entendeu? Mas eu acho que o mais importante, eu acho que eles usam esses assuntos para tirar o foco, porque para mim o que importa é o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Não importa se a camisa é vermelha, se é azul, se é branca, se é amarela, entendeu? O que importa é o Brasil ter um time para ganhar a Copa. Então essa camisa vermelha é muito assim, muito para desviar as coisas, sabe? O que importa é o time, o que você acha? Camisa vermelha é puro marketing. Quem joga não é a camisa, quem joga é o jogador. Então, alguém, ou organização, entidade, pessoal de publicidade, está fazendo dessa camisa, dessa jogada de propaganda, mera fonte de renda, né? Muita renda. E o reflexo dessa atitude em campo, nenhum, zero. Enquanto eles falam dessa camisa vermelha, o Brasil hoje não tem técnico, tem uma seleção desentrosada, cada jogo é um jogador diferente, os jogadores não conseguem performar o que eles fazem nos clubes, né? Mas hoje o foco do vídeo aqui vamos voltar para o passado, falar de seleção brasileira, por quê? Vamos comparar a seleção de 70 com a seleção de 2006. É lógico que não vamos comparar a performance na Copa, porque daí não tem nem comparação. A seleção de 70 talvez tenha sido a melhor seleção de todos os tempos. Se pegar assim só o Brasil, talvez tenha sido a melhor, assim, até melhor que o 82. Tem essa discussão, né, que 82 fala que foi melhor, de 70, mas para mim de 70 foi melhor, porque simplesmente também ganhou a Copa do Mundo, né? E a de 2006 talvez tenha sido a maior decepção, porque aquela seleção tinha muita expectativa. Aquela seleção chegou na Copa do Mundo como uma grande favorita, e a Copa do Mundo foi uma das piores. O Ronaldinho Gaúcho não conseguiu performar, era o melhor do mundo na época. Então é isso, vamos comparar como que estava a seleção nos períodos, comparar os times, comparar como estava a situação das equipes, né, Araújo? Eram diferentes. Essa história também de expectativa é muito importante. Você falou aí uma coisa que eu perdi, voltando à fita, o que você falou, o preparo. Você falou quanto ao preparo, é isso? Isso. O preparo... porque assim, na Copa de 70, o Brasil não chegou favorito na Copa de 70, né? O Brasil, assim, vinha de uma Copa... Vinha de um fracasso em 66, que o Pelé tinha se contundido, o Brasil tinha perdido para o Portugal do Eusébio. Então chegou em 70 não como uma favorita. Daí em Copa de 70 os caras performaram de uma maneira lendária, né? Agora, em 2006... o Brasil chegou como grande favorito, ó. Vou dar o time base do Brasil em 2006, ó. O Brasil tinha o Dida no gol, que era um dos melhores goleiros na época. Tinha o Lúcio Juan, que estava na melhor fase. O Lúcio estava no Bayern de Munique, e o Juan no Bayern Leverkusen. Daí tinha o Cafu e o Roberto Carlos. O Cafu lateral direito, o Roberto Carlos lateral esquerdo, só que eles não estavam na melhor fase, e a grande polêmica. No meio, o Brasil estava no 4-4-2, né? No meio estava o Emerson e o Zé Roberto, que estavam bem. E aí o grande quadrado mágico, lembra do quadrado mágico? Que era Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Então, se você olhar no papel, essa seleção foi talvez uma das melhores de todos os tempos. Tem pessoas que falam que foi até melhor que 70 no papel. No papel, você olha assim, para montar um time, entendeu? No papel, essa seleção tinha assim, um potencial absurdo. Agora, assim, aí a grande polêmica, né? Em 2006, o Cafu já estava velho e não estava na melhor fase. Roberto Carlos também. Falavam que a melhor opção era colocar o Cicinho e o Gilberto nas laterais, porque um ano antes, na Copa das Confederação, eles foram titular naquela Copa das Confederação. O Brasil jogou muito bem. Só que naquela Copa não tinha o quadrado mágico, o Ronaldo não estava o Ronaldinho e o Adriano. O Adriano estava numa melhor fase. E o Brasil performou muito bem, ganhou a Copa das Confederação, assim, e ganhou assim numa final contra a Argentina, que jogou muito bem, massacrou a Argentina. Então falaram que aquela devia ser a seleção. Só que daí chegou 2006 e daí o Parreira
ia deixar o Cafu de lado? Não tinha como. Roberto Carlos, por nome. Tipo, eles foram escalados pelo nome. Ia deixar o Ronaldo, o fenômeno, o grande craque de 2002, de fora? Não podia. Então, muito dessa seleção foi escalado pelo nome. Então, o problema é que, primeiro, existem vários fatores que determinam a qualidade de uma seleção. Primeiro, os tempos eram outros em 2006. Comparar 1970 com 2006. Em 1970, o tempo de preparação era muito maior. Eu recordo que o João Saldanha, quando convocou a seleção em fevereiro de 70, era para ficar 111 dias se preparando. Coisa impossível anos depois. Impossível em 2006 e mais difícil agora. Não há condição. Tanto é que em 2006 o Ronaldinho, naquele ano, lá tinha ganhado a Champions League com o Barcelona, então ele tinha disputado uma temporada inteira e até falaram assim, nossa, o Ronaldinho agora parece estar cansado. Em vez de levar ele para a preparação, ele vai deixar ele descansando, não sei o quê, porque tinha um espaço muito pequeno de preparação. Agora, naquela época, a seleção de 70, acho que ficou 2-3 meses preparando para a Copa, né? Uma coisa assim. Ficou 111 dias. 111 dias. E os jogadores, o único que tinha um problema assim, recente, era o Tostão, que vinha de um problema no olho, tinha tomado uma bolada no ano anterior, em 69, mas ele ficou bom em tempo de jogar e jogar bem, ter um alto rendimento em campo. E teve esse preparo e havia também o emocional da época. Os jogadores, eles não confundiam como hoje, como desde muito tempo atrás, nas últimas décadas, não confundiam a partida de futebol, eles não dividiam a partida de futebol com atividades de celebridade, por exemplo. Hoje, o atleta, ele é, ao mesmo tempo, jogador de futebol e é celebridade. E a celebridade requer, exige, surgem agendas que comprometem o preparo físico. Nada contra atender a essas agendas de celebridade, porque muitas delas também são negócios, envolvem publicidade, comparecimento em eventos, né? Que geram recursos também para o jogador e para quem está em torno dele. Mas, se ele é jogador de futebol, ele tem que priorizar o futebol, especialmente durante um campeonato mundial de futebol, como é uma Copa do Mundo. Sim. Porque aí estão em jogo outros elementos além da carreira dele. Então a preparação foi muito... Está em jogo, inclusive, a expectativa de toda uma torcida. Toda uma nação. Está em jogo a pátria que ele representa. Está em jogo o futebol do seu país. Então, o atleta tem que ser atleta principalmente, especialmente, durante o torneio de disputa mundial de futebol. Agora, se ele compromete o rendimento necessário para participar de um torneio desse, com agendas de eventos em função de ele ser uma celebridade, aí danou-se, aí fica perdido mesmo e se comprometem ele como atleta, o coletivo pela falta de entrosamento e, pior, o resultado que não vem. Fica só a expectativa da torcida e não acontece aquilo que poderia acontecer, que é a vitória. Muitas vezes acontece o fracasso, como é o que tem acontecido nas últimas épocas. Então, os tempos são diferentes, mas o futebol evoluiu muito, especialmente no preparo físico. Sim, com certeza. E requer muito preparo físico. Então, requer muito condicionamento físico e também, em se tratando de esporte coletivo, tem que ter entrosamento, tem que ter
tem que ter esquema tático, tem que treinar muito. Não basta só elaborar um esquema tático sem colocar ele em campo, em treinamento e afinar. Assim não dá. Tanto é que a preparação é tão importante que nem quando a seleção 2006 foi se preparar, parecia uma festa em vez de uma preparação. Você lembra aquele episódio lá quando o Ronaldinho estava treinando, aí veio aquela loira abraçar ele? Então era uma festa. Diziam até que o Ronaldinho não treinava, que só ia lá bater uma bola, fazendo umas embaixadinhas, não treinava, entendeu? A imprensa às vezes não falava a verdade. Então a preparação para 2026, na verdade, foi uma festa, foi um oba-oba. E os jogadores que chegaram lá, fisicamente, chegaram muito abaixo. Que nem o Dida Beleza, um dos melhores goleiros. O Lúcio e o Juan chegaram bem tudo. Agora o Roberto Carlos e o Cafu já chegaram, não estavam mais no auge. Chegaram assim, já numa idade avançada, cansados. O Zé Roberto e o Emerson, beleza. O Kaká, do Quadrado Mágico, foi o melhor jogador. O Kaká estava voando, tanto é que no ano seguinte foi o melhor do mundo no Milan. O Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo, a grande expectativa, mas não sei o que aconteceu com ele na Copa, que ele fez uma Copa, acho que talvez a pior Copa do melhor do mundo que eu vi jogar. Ele foi muito ruim, até tropeçou na bola, entendeu? Até caiu, ele foi dar um drible lá, tropeçou e caiu na bola. E aí teve o Adriano, que não estava mais na sua melhor fase, estava mal fisicamente, e o Ronaldo, que estava acima do peso. Eu acho que o Ronaldo era o jogador mais gordo da Copa. Ele estava muito acima do peso, só que ia deixar esses caras de fora. O Parreira ainda, não ia ter coragem, entendeu? Eram desajustes que se transformaram em dúvidas e que, como dúvidas, não corresponderam em campo, não corresponderam 100%. Deu no que deu. Quando você vai para uma Copa, você não pode ter dúvida. Claro que existem riscos típicos dos jogos de alto rendimento, com equipes muito boas também. Existem os riscos. Não estou falando que tudo é certo, toda a expectativa é 100% correta, não é isso. Mas você tem que estar certo de que tem o melhor elenco, com os melhores jogadores e no melhor preparo físico e tático e técnico das condições de cada um, para que seja feito o melhor possível em campo e se alcance o melhor resultado. Sim. E que é o que a gente sempre busca, o campeonato. Tanto é que durante a Copa o Adriano foi sacado, acho que foi no jogo até contra a França, que foi colocar no lugar dele o Juninho Pernambucano, e até falava assim, o Ronaldo poderia sair, ou o Adriano, para colocar o Robinho, que estava numa melhor fase. Só que é o seguinte, para mim, esse quadrado mágico, na verdade, não passou da mística. Essa mística, porque eles eram grandes jogadores, mas era apenas não passou da mística, sabe? Quando é uma coisa assim, parece um mito. Eles eram grandes jogadores, só que juntos, esse quadrado aqui, o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo, jogaram juntos poucas vezes, eles não eram entrosados. E assim, na verdade esse quadrado, esse time funcionou só na mística, no videogame, sabe? A turma ia jogar lá, colocar os jogadores e jogava muito. Propaganda turbinada pela mídia. Então, mas na realidade, esse quadrado não funcionava, porque quem que marcava nesse time? O Zé Roberto era mais ofensivo, só ficava o Emerson para marcar. Então, propaganda turbinada pela mídia. Então esse time é só no papel, sabe aquele time que você monta no papel? Esse cara é grande, esse cara é craque, tudo você joga lá, mas na realidade, na prática não funcionou. Esse time é só do papel. Cafu e Roberto Carlos já não estavam no auge, estavam mal fisicamente, tanto é que daí, na primeira fase o Brasil até que passou tranquilo, mas eram adversários mais fracos. Contra a Gana teve aquele jogo que foi 3-0, que o Brasil não jogou aquele futebol para 3-0, e daí contra a França, que daí a França que já não era lá esse time, tinha o Zidane, que fez uma grande Copa, mas era um time perfeitamente que o Brasil podia vencer, e não jogou nada aquele jogo, foi dar o primeiro chute a gol no segundo tempo, e daí foi decretado a derrota para a França. Mas assim, foi uma grande decepção essa seleção. Olha, eu tive a sorte e o privilégio de ver a seleção de 70 jogar. Eu vi todos os jogos da seleção num bar. Naquele tempo, lá em casa não havia televisão, pouca gente tinha televisão. Desculpa, antes de você continuar. Então era num bar. Antes de você continuar, só vou aqui, vamos falar agora da seleção de 70, vou dar o time base da seleção de 70. No gol era o Félix, zagueiros Piazza e Brito, lateral direito Carlos Alberto e Everaldo, na lateral esquerda, no meio Gerson e Clodoaldo. E aqui o Brasil jogava num 4-2-4, né? Com 2 pontas e 2 atacantes lá. Jogava com Rivelino e Jairzinho na ponta direita e Rivelino na ponta esquerda.
Pelé e Tostão. Assim, você olha esse meio de campo, assim, no papel também, nossa, a seleção é absurda. Só que essa seleção na Copa não chegou com essa expectativa, né? Só que na Copa performou de maneira incrível. Aqui, você falou uma vez que o único ponto fraco da seleção era o goleiro, né? Goleiro era o único ponto de dúvida. Sim, mas o resto do time era craque. Fantástico. Era uma seleção de estrelas, assim, de astros, né? Sim. Muito boa. Pra você ter uma ideia, comparar essa seleção com a de 2006, se pegar 2006, nenhum jogador se olhava assim e falava, pô, esse jogador é fraco. Todos eram craques. Só que entrou naquele esquema lá de físico. Entendeu? Só que o critério de comparação de uma seleção, você não mede somente por 1, 2, 3 craques que se diferenciam no elenco dos demais jogadores. Você tem que levar em conta que, sendo um esporte coletivo, tem que haver uma harmonia, uma base de harmonia capaz de se conduzir em campo como uma locomotiva. Não adianta, num esporte coletivo, uma peça funcionar e a outra não. Porque você vai fazer um passe e o outro não corresponde à expectativa na recepção desse passe, não adiantou o passe perfeito, bem feito. Uhum. E se o toque de bola desse passe recebido não é feito corretamente ou é errado, pronto, está matada a jogada. Então tem que haver um entrosamento e uma capacidade individual, mas coordenada com o coletivo. Isso faltou em outras seleções recentes e sobrou em 70. Você vê os jogos que você tem condição de ver no YouTube, se você puxar lá, você encontra os jogos, você vai reparar isso. Era o toque de bola, toque. Dificilmente havia um erro, entendeu? Eles colocavam o adversário muitas vezes na roda. E eu não lembro de detalhes assim de todos os jogos, mas eu lembro dos 2 jogos que foram os 2 maiores da seleção da Copa de 70, que foi contra Brasil e Inglaterra e a final do Brasil e Itália. Brasil e Inglaterra foi uma disputa que parecia uma disputa de guerra, entre aspas, uma analogia. Foi um combate. Eu vi aquela cabeçada do Pelé que o Gordon Banks pegou. Foi incrível. Foi uma bola tão difícil que a bola ainda bateu no chão para dificultar ainda mais. Ele pegou no Exatamente. E mesmo assim, aquela seleção, além dessas qualidades a que me referi, tinha 2 outras que não pode deixar de ser mencionada. Havia um jogador extraordinário, que era o Pelé, mas havia outros que naquele campeonato se fizeram tão extraordinários quanto ele, como o Jairzinho, por exemplo, como o Rivelino. Sim. Como os demais. Gerson, entendeu? Tem um passe do Gerson pro Jairzinho que é incrível. Então a seleção de 70 foi mais o coletivo que se fez. O coletivo. E nesse sentido, essa seleção, quem fez a seleção foi o João Saldanha, né? O João Saldanha. Mas você não acha que o Zagallo, que depois entrou lá perto da Copa, não teve o mérito de fazer essa seleção jogar o que jogou na Copa? Ou você acredita que se tivesse o João Saldanha, ia jogar a mesma coisa ou até mais? Você não acha que o Zagallo teve esse mérito de fazer essa seleção jogar o que jogou? Na minha visão, claro que pode ter outras visões discordantes. Na minha visão, o João Saldanha teria obtido o mesmo êxito. Ele teria sido campeão do mundo também ali, tricampeão naquela ocasião. Até porque a seleção recebida pelo Zagallo foi a seleção montada pelo João Saldanha. E todo mundo sabe da dificuldade, do desafio que é montar uma equipe para disputar uma Copa do Mundo. Então, o João Saldanha montou e entregou pronto para o Zagallo. Olha, toma aí e faz o seu trabalho. E o Zagallo fez de forma competente, não estou tirando o mérito do Zagallo. Ao contrário, era um grande técnico também. Mas o mérito principal, com certeza, é do João Saldanha, não tenho dúvida disso. Sim, entendi. Então, para fechar aqui, eu acho que seleção de 70, não tem nem discussão, né? 2006, acho que
se o Brasil tivesse um técnico mais firme, assim, menos paneleiro, porque o Parreira não era um técnico que cobrava muitos jogadores, né? Então, se ele tivesse tido autoridade, tivesse colocado o Roberto Carlos na reserva, o Cafu na reserva, colocasse quem tivesse melhor fisicamente. O Ronaldo, beleza, o Ronaldo estava mal fisicamente, mas é o Ronaldo, né? É um fenômeno, né? É assim, mesmo ele não estando na melhor forma, mas qualquer bola dentro da área ele guarda. É o Ronaldo, né? Agora, o Adriano não estava na melhor fase, podia ter tirado o Adriano, ter colocado o Robinho, talvez eu acho que o Quadrado ia funcionar melhor com o Robinho, que o Quadrado ele jogava melhor contra o Robinho, lembra? Quando tinha o Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, não jogava tão bem, mas quando colocar o Robinho, lembra que tinha a discussão do Pentágono? Falava, se colocar o Robinho fica até melhor. Então eu acho que se tivesse uma preparação melhor, essas mudanças, porque eu acho que em 2006 o Brasil, esses jogadores jogaram mais em busca de recordes. O Ronaldo em busca do recorde de mais gols, o Cafu em busca de mais participações em Copas, o Roberto Carlos em busca de outros recordes. Então acho que ele jogou mais assim, pensando no individual do que no coletivo. Os jogadores entraram lá mais pensando em conquistar recordes individuais do que no coletivo em conquistar a Copa. Então acho que isso que faltou na seleção. Eu vejo a seleção de 2006 como uma seleção de celebridades. Sim. E celebridade não ganha a Copa do Mundo. Você precisa de outros aspectos, atender a outras exigências, entre elas nós falamos algumas aqui, como o entrosamento, o esquema tático, o comprometimento. Você tem que dividir uma bola. Você tem que... A bola vem, você... deixa lá. Você tem que dividir bola. Você está lutando. O espírito de luta tem que ser como lutar pela sua pátria, pela sua torcida. Tem que haver um comprometimento total. Comprometimento de vida. Com certeza. Na disputa de uma Copa do Mundo. Eu acho que nessa seleção de 2006 teve um cara aqui que faltou aqui, Rivaldo. Mas o Rivaldo na época estava com 34, 35 anos. Mas só que o Rivaldo em Copa, porque Copa é tiro curto. Sem dúvida. Como na última Copa faltou o Gabigol. Porque o Gabigol não foi convocado. Não deu para entender. O Gabigol até... Não deu para entender. O Gabigol pode até ser um assunto para um outro vídeo, porque o Gabigol para mim tem que ser o 9 do Brasil em 2022, pelo ciclo que ele fez. Então vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Só que assim, em 2006, o Rivaldo, você sabe que o Rivaldo decidiu em Copa. 98 jogou muito. 2002 tem essa discussão quem foi o melhor do Brasil. Muitos dizem que ele jogou mais que o Ronaldo, o Rivaldo. Então o melhor jogador do Brasil em 2002, não ter participado da próxima Copa é um absurdo. Ele estava mais velho, estava jogando na Grécia, mas estava jogando bem ainda. Tenho certeza que o Rivaldo, em qualquer um dessas posições aqui, ia entregar muito mais. O Rivaldo em Copa do Mundo se transformava, ele se tornava decisivo. Então, cara, faltou o Rivaldo nessa seleção. E a torcida pagou a fatura em dor, sofrimento, tristeza e frustração. E a seleção nunca mais foi a mesma. E para fechar, eu acho que assim, a seleção de 70 foi a melhor de todos os tempos, e a de 2006 foi a maior decepção, frustração de todos os tempos, talvez, com relação ao time que era, a expectativa que era, e que infelizmente acabou não levando, decepcionou muito, né? Então é isso, pessoal. Vamos fechar aqui o vídeo, comparando essas duas seleções que no papel eram gigantes, mas na realidade só uma conseguiu performar e a outra ficou muito longe do que poderia ter performado. E lembrando, se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, compartilhe, recomende, comente. A gente está começando aqui. Se você discordar, pode colocar aí nos comentários que você discorda, porque a gente aqui está para trocar ideia, ninguém é dono da verdade, tá bom? A gente está para falar de futebol, de Corinthians e tudo relacionado ao esporte. E aqui a gente está começando, mas em breve vamos aí crescer cada vez mais. Então é isso, obrigado pessoal por essa audiência.